Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, convidando você a tomar a sua Bíblia, ler conosco, estudar a Palavra de Deus e ver como o Senhor nos ensina coisas tão práticas, tão maravilhosas, tão especiais, que nos livram de tantas lágrimas, de tanto choro, de tanto arrependimento, de tanto mal. Exatamente. No livro de Provérbios, nesta série de estudos que estamos fazendo, encontramos a sabedoria de Deus para nos ensinar a viver bem e feliz. No programa de hoje, conversaremos sobre este tema que a Escritura nos diz: evitar o mal. Isso mesmo, eu não preciso conhecer o mal, eu não preciso ver as coisas ruins, eu não preciso provar as coisas ruins para dizer que são ruins. Eu posso conhecer e evitar. Eu posso saber que aquilo é ruim e evitar. Então, vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz sobre como evitar o mal? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem. Aqui no livro de Provérbios, nós vemos Salomão trazendo com muito carinho nos primeiros capítulos deste livro ensinos bem específicos, bem práticos para os jovens. Sim, Salomão sabe que é neste momento, quando se entra da fase da criança, se entra na juventude, se entra na adolescência, juventude, é que se vão firmar, fazer as escolhas tão importantes da vida, as escolhas que vão determinar a nossa vida, a nossa felicidade ou o nosso infortúnio. Isso mesmo. Nós vamos ver aqui Salomão dizendo a respeito de uma vida buscando a sabedoria, uma vida buscando praticar e viver na presença de Deus, uma vida realmente feliz, evitando o mal. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 4, do verso 14 ao 19. Diz assim: não entres nas veredas dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Nós sabemos que toda a Escritura foi inspirada por Deus. O próprio Espírito de Deus inspirou homens santos, sábios, a escreverem o que nós temos na Escritura, nestes 66 livros da Bíblia. E aqui Salomão, inspirado pelo Senhor, ele traz esta orientação para os jovens, uma orientação muito importante. Ele diz: não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Nós vemos aí hoje nossos jovens, eles precisam de ter um referencial, precisam de ter alguém que seja modelo para eles. Eu me lembro, alguns anos atrás, uma irmã da igreja nos procurou muito triste, uma jovem mãe, muito bonita, com seu filho de 15 anos. O filho começou a ir à igreja com a mãe, começou a aprender as coisas de Deus ali na igreja, mas logo ali para os 12, 13 anos, os amigos começaram a atraí-lo para as coisas do mundo. Ele começou a vestir de preto,
ele começou a ficar escutando só aquelas músicas de rock pesados, o heavy metal, músicas inspiradas nas trevas, músicas que levam à depressão, que levam à violência, que levam ao suicídio. E ele começou a ler coisas, a jogar jogos que o levavam totalmente para esse caminho de trevas, E entre esses jovens que buscavam isso, vestir todo de preto, e ter esse interesse por um certo tipo de música e pela perversidade, o que vai acontecendo? O inimigo vai tomando conta da mente dos jovens, vai tomando conta da mente desses adolescentes, levando-os a fazerem coisas tão erradas, tão más. E esse menino, aos 15 anos, ele veio a se suicidar, porque ele começou a vestir e ouvir as músicas de um certo cantor que havia se suicidado. E no dia que aquele homem se suicidou, esse menino suicidou da mesma forma. Por quê? Atração maligna, atração para as coisas ruins, atração para as coisas do mal. Os jovens são atraídos, eles procuram seus ídolos, eles procuram o seu referencial para se afirmarem ali. Por isso, aqui a palavra de Deus diz: não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Ou seja, aquilo que leva à morte, leva a uma vida de perversidade, de maldade, não siga, não entre. Nós vemos hoje as nossas crianças sendo influenciadas por desenhos animados tão perversos. Antes, os desenhos animados eram tão bonitos, tão bem feitos, tinham lição de moral. Eu me lembro que quando começou a televisão em Belo Horizonte, há mais de 50 anos atrás, eu me lembro que os programas que nós tínhamos na televisão, os seriados, eram todos com mensagens tão importantes, mensagens boas para a família. Tinha um programa, por exemplo, chamado Papai Sabe Tudo. Eram as experiências de uma família que tinham as 3 gerações, um filho jovem, uma filha adolescente e uma filha criança de 7 anos. Então, o que envolvia aquelas crianças, aqueles adolescentes e jovens naquela geração, eram assuntos tratados em família e as soluções em família, trazendo boas coisas, trazendo princípios cristãos de moral para a família. Hoje os programas para os jovens, os programas para os adolescentes, o que tem nas novelas, nos filmes, nos desenhos animados, são apenas empurrando para o mal, empurrando para as drogas, empurrando para a rebeldia, empurrando para a desobediência, empurrando para a morte. Nossos jovens estão sendo levados por pensamentos tão cruéis, tão maus. Nós vemos hoje nossos jovens na faculdade, na escola, de uma maneira tão triste, sendo levados a ideologias marxistas, comunistas, destrutivas. É só olhar, gente, é só olhar para uma nação como Venezuela, como Cuba, como China, como Coreia do Norte. Será que nós queremos viver oprimidos assim? Será que nós queremos viver com a fome da Venezuela, com a indignidade dos cubanos, com a opressão dos chineses e dos coreanos do norte? Será que é isso que nós queremos? Como não enxergar? Como não ver o que está diante dos nossos olhos? Mas a palavra diz: não sigas, dizendo para os jovens: preste atenção, um jovem só terá condição, um adolescente só terá condição, uma criança só terá condição de dizer não para o pecado, para a maldade, para o erro, se tiver fundamento, se tiver base na palavra de Deus. E diz aqui a palavra: evita-o, não passe por este caminho, pois eles não dormem se não fizerem mal.
nós podemos ver que é exatamente isso. Foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Então, esse é o caminho mau, esse é o caminho largo, esse é o caminho que conduz à morte. É o caminho espaçoso, cada um faz o que quer. Eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com a minha vida. Não existe isso. Nós todos estamos entrelaçados, nós todos estamos ligados uns aos outros. E a nossa bênção alcança os outros, assim como o mal, a tristeza, o pecado que uma pessoa faz alcança os outros, alcança a família, alcança todos. Mas a vereda dos justos, diz a palavra, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem anda na luz vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais. Vai cada vez mais sendo semelhante ao seu Deus. Vai cada vez mais sendo mais santo, mais puro, mais nobre, mais bondoso, mais amoroso, mais sensível, mais cordial. É isso que a palavra de Deus nos diz, que nossa vereda, o nosso caminhar com Deus, ele vai brilhando mais e mais. Como a luz da aurora, o sol nasce e vem cada vez mais brilhando, 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 até estar sol a pino, sol do meio-dia, dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçam. É como a escuridão. Eles nem sabem no que estão tropeçando. Acham que aquela coisa absurda de uma ideologia de gênero, por exemplo, é certo. Acham que coisas absurdas que nunca passaram na nossa mente, que aquilo seja a moda, que aquilo seja certo. Nem sabem em que tropeçam. Que você possa buscar o Senhor, buscar a sua palavra. Como está a sua vida? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que não tenho vivido de acordo com a Tua vontade. Reconheço que tenho estado longe dos Teus caminhos, mas eu te peço perdão, Senhor. Perdoa-me. Lava o meu coração, purifica-me de toda iniquidade, dá-me um coração puro, limpo, na Tua presença. Eu quero andar diante de Ti, fazendo a Tua vontade, alegrando o Teu coração. Perdoa-me, limpa-me, transforma-me e dá-me alegria de andar contigo. Dá-me alegria de ser sábio e de ter o meu caminho brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu te entrego o meu coração, te entrego a minha vida, com tudo que sou, com tudo que tenho. Te entrego para que sobre a minha vida venha a Tua doce presença e o Teu grande amor. Toma minha vida, minha família e guia-me na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Nosso Deus é bondoso, Ele é misericordioso e Ele é justo. Ele te ama e quer te ensinar neste bom caminho. Leia a palavra de Deus todos os dias e busque a sua face. E aqui estaremos na Rede Super, aguardando você no nosso próximo programa para compartilharmos a palavra de Deus. Até lá!